FC Start, um clube que transcendeu as linhas do desporto para se tornar um símbolo de coragem e resistência durante um dos períodos mais sombrios da história, a Segunda Guerra Mundial. Hoje, vamos explorar a incrível história deste clube formado por padeiros que desafiou os nazistas em um jogo que ficaria para sempre marcado como o Jogo da Morte. Nascido em meio à adversidade, o FC Start era um clube formado por jogadores do Dinamo de Kiev e do Lokomotiv de Kiev. Estes jogadores eram um grupo de padeiros que decidiram enfrentar a ocupação nazista em Kiev num jogo que ficou conhecido para sempre como o Jogo da Morte, que deu inspiração para um filme, Escape to the Victory. Esta história começa com a invasão da Alemanha nazi à União Soviética em países como a Bielorrússia e a Ucrânia. Com estes ataques, os jogadores dos clubes ucranianos foram buscar outros empregos para se ocuparem ou estavam presos em campos de concentração. Um desses jogadores foi o guarda-redes capitão do Dinamo de Kiev, Trusevich. Trusevich encontrou emprego numa padaria que era da gerência do seu amigo checo, Kordik, que lhe disse que tinham criado uma liga regional e que ele podia voltar a jogar e encontrar os seus antigos companheiros. Trusevich então recusou de início, pois pensava que entrar na liga era colaborar com os nazis, mas ao pensar melhor achou que poderia ser a oportunidade perfeita para fazer frente aos nazis. Então, Trusevich chamou 7 jogadores da sua equipa do Dinamo, mais 3 jogadores do Lokomotiv, 3 polícias ucranianos e um engenheiro alemão. E assim surgiu o FC Start, com as cores predominantes serem o vermelho e o branco, com relatos que estas cores eram alusivas às cores da União Soviética. Também há relatos que estas camisolas estavam apenas no porão da padaria e por coincidência eram vermelhas. No começo do campeonato, o FC Start enfrentou o RUK, a equipa local, treinada por um dos criadores da liga, Georgy Shvetsov, uma peça muito importante na nossa história, goleando por 7-2. De goleada em goleada, o FC Start era considerado um dos melhores clubes da liga. Mas apesar disso, isto não foi preocupação para os nazis, pois eles não faziam ideia que a equipa era constituída por jogadores ex-profissionais e como ainda não tinham jogado com eles, os nazis, com seu pensamento ser superior a tudo e todos, não se importaram e acreditavam que iriam humilhar os soviéticos. Mas isso tudo mudou quando os ucranianos do FC Start venceram os alemães do PGS por 6-0. Após esse jogo, os nazis passaram a reconhecer o FC Start como uma ameaça. No dia 6 de agosto de 1942, o FC Start enfrentaria o Flak Elf, a equipa constituída por vários elementos da Força Aérea Nazi, e golearam por 5-1. Isto que seria para ser o último jogo do campeonato. Mas os alemães quiseram desforra e 3 dias depois voltaram-se a enfrentar num jogo que ficaria marcado para a história do futebol. Nesse jogo que ficaria mais conhecido mais tarde como o Jogo da Morte, os alemães não podiam perder e puseram como árbitro da partida um oficial da tropa da elite de Hitler. Minutos antes da partida, este mesmo árbitro dirigiu-se ao balneário dos ucranianos e disse: "Sei que a vossa equipa é muito boa, mas sigam as regras e cumprimentem os adversários à nossa maneira." Os jogadores entenderam isto como uma ameaça e estas últimas palavras referiam-se claramente à saudação nazi, o que minutos mais tarde não aconteceu. Apenas os alemães fizeram a saudação nazi. Durante o jogo, os alemães tinham um jogo muito sujo e muito duro. Um destes casos foi um pontapé na cabeça de um alemão ao guarda-redes, que o árbitro fingiu não ver. O Flak Elf abriu o marcador, mas os ucranianos fizeram a reviravolta e foram para intervalo a vencerem por 3-1. No balneário, um homem todo vestido de preto disse que eles não podiam vencer aquela partida de nenhuma forma e que avaliassem as condições caso vencessem. Os ucranianos não deram ouvidos e, como mais cedo já não tinham feito a saudação nazi, acreditavam que já iriam ser perseguidos e venceram o jogo por 5-3. Vários relatos afirmam que os ucranianos podiam ter vencido por muito mais. Um dos lances que prova isto foi quando Klimenko fintou toda a equipa, inclusive o guarda-redes, pousou a bola na linha de golo e chutou de volta para o meio campo. O árbitro finalizou o jogo logo após este lance. No final da partida, há um mito que ainda é espalhado e foi acreditado durante muitos anos. Apenas quando a União Soviética caiu é que este mito foi
desmitificado que os jogadores foram todos fuzilados ainda no balneário. E isto não passa de um mito, até porque houve sobreviventes para contar a história. Após o jogo, os alemães prolongaram o campeonato com mais um jogo, para fingir que não se passou nada e poder trabalhar às escondidas. Neste jogo, o FC Start voltou a golear o Hulk por 8-0. O treinador do Hulk, não suportando mais as várias humilhações, fez várias acusações ao clube. E a partir daí, os jogadores começaram a ser perseguidos. Vários relatos contam que o destino dos jogadores já estava traçado desde o jogo contra o Flakelf. Os alemães só estavam à espera que a poeira abaixasse. Após o jogo, 8 jogadores foram presos pela Gestapo, polícia secreta nazi, e Korotik foi torturado e morto, porque era oficial da NKVD, Força Militar da União Soviética. O que mais choca nisto tudo é que o jogador foi denunciado pela própria irmã, que com medo de descobrirem e perseguirem a sua família, denunciou o jogador. No ano seguinte, mais 3 jogadores foram mortos, incluindo o guarda-redes capitão Trusevich, num dos locais onde ocorreu o maior massacre do Holocausto. Os 4 jogadores mortos estão numa estátua no estádio do Dinamo Kiev, e no estádio do Zenit tem um homem a chutar uma bola e a pisar uma águia, símbolo nazi. Houve 2 sobreviventes, e entre eles Goncharenko, que foi o que mais se pronunciou. O ex-jogador diz que os jogadores não foram mortos por vingança, mas sim como todos os outros soviéticos, pela guerra com a Alemanha, estavam destinados a serem vítimas do massacre. O legado do FC Start persiste como um lembrete poderoso de que a coragem pode surgir de onde menos esperamos e que a resistência pode florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. E assim, o FC Start ergue-se como um testemunho inspirador de coragem e resistência, uma narrativa que vai além das 4 linhas do campo de futebol. E este não é apenas a história de um clube, é a crónica de heróis que desafiaram as adversidades em tempos sombrios. Que o legado do FC Start nos motive a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma determinação, lembrando-nos de que a luz da resiliência pode brilhar nos momentos mais obscuros da história.